Fato rápido, a história da psicologia online se confunde com a história da internet no Brasil por volta do ano de 95, mas sem regulamentação de forma duvidosa. Foi só no ano de 2000 que o CFP, o órgão que regulamenta a psicologia, regulamentou o atendimento e em 2000 ele foi popularizado devido à pandemia do coronavírus. A psicologia online é uma realidade, mas levanta desconfiança de muita gente. E não é sem razão. Em um mundo de fake news e coaches sem informação, é preciso questionar a eficiência daquilo que você confia à sua saúde mental. Hoje, tudo que eu vou compartilhar aqui é a minha experiência profissional como terapeuta. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Antes de mais nada, as modalidades online e presenciais não são modalidades concorrentes. Na maioria das vezes, pelo contrário, elas funcionam de forma complementar. Você vai notar também que elas são muito parecidas, não há tanta diferença assim de uma para outra. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: quem pode ser atendido? Excluindo grupos de riscos e pessoas que precisam de um trabalho de reabilitação, que é um grupo mais específico, ou um método que seja exclusivamente presencial, qualquer pessoa pode ser atendida online. Todos. É a modalidade aberta a todo mundo, tal qual a modalidade clínica, excluindo grupos específicos, ao qual eu comentei no começo dessa frase. Então, fique tranquilo, não há nenhuma restrição do trabalho quanto à pessoa em si, quanto ao ser humano. Qual é a principal vantagem? A principal vantagem do atendimento online é a comodidade, já que você pode fazer a sessão em qualquer lugar que tem internet, uma webcam ou outro dispositivo que possa fazer a videochamada. Outra vantagem é que muitas pessoas se sentem desconfortáveis no primeiro contato com o terapeuta. Então, a videochamada costuma ajudar aqueles que ainda se sentem inseguros a expor os assuntos pessoais e íntimos a um psicólogo. Ou seja, ela funciona como um quebra-gelo. Fica mais fácil com a segurança da internet para uma pessoa se abrir um pouco mais. Então, ela tem essa vantagem em relação à clínica. Claro que cada caso é um caso. Eu mesmo conheço pacientes que não gostam do atendimento online e preferem falar cara a cara. Mas, no geral, tem pessoas que têm travamentos para poder falar em público ou com outro psicólogo e podem usar a psicologia online para fazer um primeiro contato e depois fazer presencialmente. Ou 100% online também, dependendo aí da demanda, não tem problema em fazer 100% online. Como é feita a terapia online? Essa eu acho que é a dúvida maior das pessoas, principalmente quando entra em contato comigo. Sempre manda ali pelo WhatsApp, pelas mensagens, pelos meios que elas encontram para falar comigo. Mas como é que funciona esse atendimento online? Ele é igual ao presencial, não tem lá tanta diferença, já que a fala e a escuta elas são as principais ferramentas de um terapeuta e também do paciente. 90% do trabalho é feito através da comunicação, então o que acontece é só uma mudança de ferramenta. Em vez de você estar escutando minha voz diretamente, vai ter um aparelho eletrônico transmitindo a minha voz, a minha imagem, da mesma forma que eu vou estar recebendo a sua voz. Então, a ferramenta principal continua sendo a mesma. Não vai ter diferença nesse ponto. Mesmo as atividades, elas podem ser passadas pelas videochamadas. Muitas tarefas que a gente passa para o paciente, muitas técnicas podem ser passadas por videochamada. Salvo algum teste que necessite de uma intervenção física, motora, alguma coisa que realmente precise estar no local. O resto pode ser passado também online. Inclusive já existe aí um movimento para a criação de aplicativos, já existem alguns aplicativos voltados para psicólogos para poder aplicar alguns testes via app. Afinal de contas, muitos testes dependem de estímulo visual, então você pode usar um site ou uma plataforma no celular para poder aplicar esse teste. Então também é outro ponto aí que não tem tanta diferença. E as regras também são as mesmas. O psicólogo combina com você as regras, vocês têm um horário combinado, o tempo é decidido na primeira sessão, os valores, tudo é muito parecido com a terapia presencial. Então, talvez você não sinta tanta diferença caso já tenha feito a terapia presencial antes. Tem limite de sessão? Essa é outra pergunta também que falam, ou me fazem. Não mais, já houve, mas não tem mais. Antigamente, tinha um número máximo de sessões online, depois o terapeuta tinha que transferir o atendimento para a sessão presencial por norma do CFP. Mas, à medida que a terapia online foi evoluindo, ela foi sendo melhor entendida, foi sendo estudada, viu-se que não há necessidade. Mais uma vez, como as principais ferramentas são a escuta e a fala, não houve a necessidade de ficar fazendo essa transferência depois de um tempo. Tem pessoas que só fazem online,
até porque muitas vezes é a forma mais prática para essa pessoa. Outra pergunta que me fazem: tem validade? Sim, isso já foi pesquisado, isso já foi estudado, é um método completamente válido e é um método moderno, ou seja, é um método que surgiu na nossa sociedade contemporânea. E ele deve evoluir muito mais ainda. Desde a chegada da internet no Brasil, a terapia online vem sendo estudada, ou seja, ela chegou junto com a internet. Originalmente, ela foi estudada pelo Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC, hoje é chamada de JANUS, e teve a primeira regulamentação em 2000, apesar de já ter normas anteriores, ou seja, já havia psicólogos atendendo desde 95 nessa modalidade, primeiro com aconselhamento, depois ela foi evoluindo para terapia mesmo. E de lá para cá, ela só vem crescendo, só vem evoluindo. Hoje tem até plataformas específicas para isso. E a última pergunta que eu acho que você deve estar se fazendo, caso você chegou até aqui no vídeo e queira realmente fazer uma terapia online, é como conseguir o atendimento online. Então, vamos lá. Embora existam apps e sites uberizados, né, por assim dizer, de psicólogos, eu particularmente prefiro um acordo mais pessoal. Eu, como terapeuta, não gosto muito dessa coisa de aplicativo, passar foto, e eu gosto mais de conversar para o paciente saber se quer fazer a terapia comigo. Ele tem que ter segurança, não adianta você me chamar como se fosse um Uber e eu ver você apenas como uma fonte de renda. Eu gosto desse contato para saber se eu posso te ajudar e você também ter confiança em mim. Então, eu particularmente prefiro um acordo mais pessoal. Então, você pode buscar psicólogos pelas redes sociais. Sim, muitos psicólogos, a maioria, na verdade, tem perfis em redes sociais abertos para aceitar novos pacientes. E tem indexadores também de profissionais. Eu até já cheguei a testar alguns, mas eu ainda gosto mais de usar minha própria página no Facebook para isso. Mas eu fortemente recomendo para você, para evitar problema, para evitar fraudes, que vá por indicação, né, alguém te indicar o terapeuta. E também, caso você não vá por indicação, ou mesmo que vá conferir o CRP da pessoa. O CRP é o registro do psicólogo que garante que ele está ativo no conselho, ou seja, que ele é fiscalizado. Eu passo o meu CRP sempre que pedem, ok? Eu, inclusive, sou obrigado a falar meu CRP. No meu contratinho vai estar lá. Quando você quiser contratar meu serviço, não precisa contratar meu serviço, mas supor que você queira contratar, eu vou te passar um contrato com o meu CRP, lá na assinatura. Então você pode pegar esse número, olhar lá no site do conselho do meu estado, que é o Rio de Janeiro, e conferir se eu estou ativo. Então sempre faça isso. Assim você evita ser enganado, porque existem, infelizmente, pessoas que se passam por profissionais da saúde mental, ou às vezes até já foram profissionais da saúde mental, mas acabam tentando aplicar golpes. Eu particularmente aceito agendamento por WhatsApp, Instagram, qualquer rede social. Se quiser falar com o meu WhatsApp, por exemplo, nem precisa ter meu número. É só entrar na minha fanpage do Facebook e clicar lá em enviar a mensagem que vai mandar pelo seu WhatsApp. Então, é muito fácil fazer o contato. Se quiser também conversar comigo, tem essa possibilidade. Mas não precisa necessariamente fazer terapia comigo, mas fica aí a título de curiosidade. Eu espero ter ajudado a sanar as dúvidas, principalmente daqueles que estão fora da área, que pretendem procurar um profissional. E eu tô aqui para responder mais dúvidas se tiverem nos comentários. Se quiser ajudar meu canal a crescer, clique em curtir, compartilhar e se inscrever. Ao fim desse vídeo também tem algumas recomendações caso esteja vendo pelo YouTube. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias. No Twitter, Alceman. Narração, Ralph Ibrahim.